Queria compartilhar com os irmãos nesta noite o tema Somente a Graça, o texto de Oséias no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. O livro de Oséias é um livro complexo no sentido de provar, ou contundente, melhor dizendo, no sentido de provar essa graça tão incondicional de Deus. E nós vamos ler 4 versículos, do 1 ao 4, diz assim: a respeito do povo de Israel, o Senhor Deus diz: quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o meu filho que estava no Egito. Porém, quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. O meu povo ofereceu sacrifícios ao Deus Baal e queimou incenso em honra de ídolos. Mas fui eu que ensinei o meu povo a andar, e os segurei nos meus braços. Porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim, e os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. É necessário nós entendermos qual a largura, qual o comprimento, qual a altura e a profundidade do amor de Deus em Cristo. A essência de Deus é o amor, e o amor de Deus, ele é excelso, ele é sublime, ele é incondicional e ele é eterno. Difícil entrar isso na mente humana. E esse texto maravilhoso de Oséias nos mostra esse paradoxo, algo bastante desproporcional, até mesmo descabido, para explicar o que é a graça de Deus. De um lado, o amor incondicional de Deus, e de outro lado, uma insensatez tenaz, dura, do coração humano. Espero que nessa noite nós consigamos entender um pouquinho mais, ou nos aprofundar um pouquinho mais na graça de Deus, e entender que somente a graça de Deus pode nos salvar, e não somente nos salvar, mas nos sustentar no caminho do Pai. Não existe nada neste mundo, queridos, tão forte quanto o amor de Deus, tão maior do que o amor de Deus. E nós vamos olhar para o texto com cuidado e nós vamos descobrir isso. E que nessa noite você abra o seu coração para se apropriar desse amor, para experimentar esse amor de Deus. Quando Israel era criança, eu já o amava, diz o texto. Antes de Israel se tornar o que era, Deus o amou, e Deus o elegeu para ser o seu povo. Deus não escolheu um povo poderoso, um povo forte, um povo bonito, corajoso, bondoso. Não. Pelo contrário, eles eram insignificantes, eles eram pobres, eles eram fracos. Mas Deus os amou, e o amor de Deus fez com que Deus o escolhesse como seu povo eleito. Queridos, o amor que Deus tem por nós, o amor que Deus tem por você, não dependeu de você se tornar um adulto amável e bom, não. Antes de sermos quem somos, Deus nos amou e Deus nos escolheu. Cabe isso na nossa cabeça? Efésios, no capítulo 4, versículos 5 e 6, diz: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos
dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Nós fomos então escolhidos por Deus lá atrás, antes da fundação do mundo, porque Deus nos amou, não por nenhum mérito, não por nenhum ato de bondade, de justiça nossa, não, nem existíamos para fazer algo de bom, ou que agradasse ou que desagradasse a Deus, mas porque Ele nos amou, nos escolheu. E diz o texto: e chamei o meu filho que estava no Egito. Deus nos amou e nos chamou para sermos seus filhos. E o amor de Deus nos leva e deve nos levar para Ele. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer ser o nosso Pai. Ele quer ter um relacionamento de proximidade. Ele quer nos amar e ser amado por nós. Ele quer nos ajudar como um pai tem prazer em ajudar um filho ou uma filha. Ele quer nos abençoar, Ele quer cuidar. E Ele espera que esse amor que Ele nos dá, independente de quem somos ou do que fazemos, seja por nós retribuídos, porque Ele quer ter prazer em nós, Ele quer ter alegria em nós. E de onde Deus nos chamou? Do Egito, diz o texto. O que isso quer dizer? Do Egito chamei o meu filho. Ele nos chamou, queridos, da escravidão. O Egito aqui representa a escravidão. Lá no Egito, assim como o povo foi escravo, nós éramos escravos do mundo, do pecado. Nós estávamos numa suposta autonomia, numa suposta liberdade, mas nós estávamos subjugados, oprimidos, escravos do pecado. Nós estávamos sob trabalhos forçados, porque o pecado nos prendia. Mas Ele nos chamou, Ele nos libertou da escravidão. Este é o amor de Deus, um amor libertador. E o versículo 3, ele diz: mas fui eu que ensinei o meu povo a andar. Eu o segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. O amor de Deus é este amor cuidador. O amor de Deus é esse amor protetor. Ele nos ensina a andar, Ele nos carrega em seus braços. Somos como crianças indefesas. Ele nos acolhe, Ele nos guia. Queridos, que amor é este? Como pode alguém ficar insensível frente a esta graça maravilhosa, este amor oferecido de Deus? Deus nos cuida como crianças indefesas. Nós somos seres humanos frágeis, somos como crianças. A nossa vida, como foi dito aqui, está sempre por um fio. Nós não conhecemos o perigo que está à nossa frente, nós não conseguimos prever os desdobramentos da vida, mas Deus sempre esteve olhando para nós. Deus está sempre velando pelas nossas vidas, Deus está sempre acompanhando, e nada acontece a nós que não seja permissão, ou que não seja conhecimento desse Deus que é soberano. E olha que expressão linda, com laços de amor e de ternura, versículo 4: eu os trouxe para perto de mim. Este amor de Deus, além de estar cuidando de nós, mesmo que a gente não saiba, este
amor de Deus está nos atraindo para Ele, Ele está nos envolvendo, está nos fazendo converter e caminhar para a direção de Deus. Deus quis e quer, desde quando fomos criados, ter comunhão conosco. E esse amor de Deus, Ele nos envolve e nos empurra para Ele. Deus fez você parecido com Ele, para você ter relacionamento com Ele. E Deus é esse Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, numa perfeita e linda comunhão. E Ele nos criou também para esta comunhão com Ele. Ele nos deu essa capacidade, Ele nos fez seres sociais que são dependentes das outras pessoas e dependentes também dEle. Deus quer nos ver em família, assim como Ele vive numa perfeita comunidade de 3 pessoas. Esse amor de Deus nos atrai para Ele. Diz Jeremias 31:3: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. E este verbo atrair aqui no original significa puxar, significa arrastar, significa tirar. Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele nos arrasta para si, nos puxa para si, nos tira do mundo e do pecado para si. E o ato maior dessa atratividade, dessa atração, como nós cantamos na última música, se deu na cruz do Calvário. Jesus, antes de morrer, Ele disse que seria levantado da terra. E Jesus foi levantado na terra, na cruz do Calvário. E Ele disse que quando fosse levantado da terra, Ele atrairia todos a Ele mesmo. Então, quando Jesus morreu na cruz, Jesus nos atraiu nele, para morrer com Ele o nosso velho homem, a nossa velha natureza, e na sua ressurreição nascer um novo homem, uma nova pessoa, uma nova criatura. Há um hino que nós cantamos aqui, Um Só Rebanho. Uma das suas estrofes diz: tu és o imã que nos atrai. Querido, querida, você ama a Deus, porque Deus amou você primeiro, porque Deus se mostrou a você, e porque Deus o aproximou dEle, Ele te atraiu. Deus nos atrai. Que amor é este? O amor de Deus não é um amor passivo, não é um amor platônico. O amor de Deus é um amor cheio de paixão e de ação, que como um cão de caça do céu, Ele vai farejando, farejando, farejando até nos encontrar e nos ganhar para si. Eu o segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Essas palavras também querem dizer, na outra tradução, fui para eles como quem alivia o jugo sobre as suas queixadas, ou tirei do seu pescoço o jugo, o peso que escravizava. O amor de Deus é este amor que alivia o jugo, que alivia a bagagem, que alivia o fardo, que traz descanso para as nossas almas. Falávamos há pouco que esse amor de Deus liberta, é libertador, sim. O amor de Deus nos liberta das nossas pesadas cargas, da culpa que carregamos, do peso que nos condena, que nos oprime, que nos culpa, esse peso do pecado. O amor de Deus, incondicional, incompreensível, ao invés de exigir
de pesar, Ele vem para aliviar, para ajudar, para consolar, para fortalecer. Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar os seus pesados fardos, e eu vos darei descanso. Queridos, assim é Deus. Deus é assim. É assim que Ele age conosco. É como uma mãe. Eu gosto muito dessa figura de Deus como uma mãe que nos carrega em seus braços. Não há como não me lembrar, ou você também não se lembrar da sua mãe. Eu me lembro que quando criança, até meus 26 anos, quando eu casei, tinha bronquite asmática. Então eu acordava durante as madrugadas sufocado. E para quem eu clamava? Para minha mãe. E a minha mãe passava o restante da madrugada comigo no seu colo, para aliviar o cansaço dos meus pulmões. Por isso a Bíblia afirma que Deus é amor. Deus é amor. Eu não sei qual a visão que você tem de Deus, mas Deus é amor. Eu me inclinei, diz o texto, e lhes dei de comer. Olha a figura da mãe. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Já tinha colocado nos seus braços, agora se inclina para alimentar o seu filho. Queridos, isto é tremendo quando nós paramos para pensar que o Deus do universo, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus soberano, excelso, sublime, grandioso, eterno, nós não temos adjetivos para qualificá-lo. A Bíblia diz que Ele tem a terra como estrado dos seus pés, de tão grande que Ele é e tão majestoso. E a Bíblia diz que Ele se inclina para nos servir. Que amor é este? Ele se inclina, Ele se rebaixa, Ele desce, Ele vem ao meu encontro para me servir. Isto é inacreditável. Eu, um pecador, sou servido pelo Todo-Poderoso Deus. Que amor é este? Que amor é este? Eu não consigo entender que amor é este, porque eu não mereço, eu não fiz nada para merecer, pelo contrário, com os meus pecados, eu ofendo a santidade de Deus. Mas o texto bíblico diz: eu me inclinei e lhes dei de comer. Deus nos ama, acredite, Deus te ama. Ele não coloca condições para amar você. Cabe isso na sua cabeça? Ele não vai amar você se você for limpo ou limpa. Ou melhor, Ele não vai deixar de amar você se você for limpo. Deus não coloca condição, Ele não coloca restrições. Ele não ama você por você, entende? Cabe isso.
Ele ama você por Ele, porque Ele é amor. Então, entenda isso e creia nisso. Queridos, de um lado, o amor incondicional de Deus. Do outro lado, olha só quem sou eu e quem é você. Nós somos muito insensatos, sem juízo. Diante desse amor, qual é a resposta que o homem dá, o ser humano dá a Deus? Qual é a resposta que nós damos a Deus? O versículo 2: porém, quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. O povo de Israel respondia ao amor de Deus com uma apostasia. Vou explicar. Apostasia é uma negação clara, uma rebeldia diante da bondade de Deus. E queridos, hoje não é diferente. A gente não está olhando para esse texto como há 2000 anos atrás, não. Há 3000 anos atrás, 2800 anos atrás, não. Esse texto é para nós hoje. Deus se aproxima de nós, Deus nos abençoa, Deus cura, Deus serve, Deus nos faz prosperar. E muitas vezes nós acreditamos o nosso sucesso, nós acreditamos a nós mesmos o nosso sucesso. O ser humano ainda hoje deixa de acreditar que tudo vem do alto, que tudo vem pela graça de Deus e misericórdia. E o ser humano ainda acredita que tem a participação nessas bênçãos que Deus derrama sobre ele. Nós somos assim. Nós passamos a acreditar que somos bons, merecedores. Passamos a acreditar em nossas obras, foi falado pela manhã, em nossa caridade, em nossa religiosidade. Passamos a acreditar que tudo aquilo que estamos recebendo, muitas vezes é pelo nosso esforço, pelo nosso merecimento. Quando isso acontece, nós estamos fazendo como esse povo lá de Israel. Nós estamos negando a graça de Deus. Isto é o que nós podemos chamar de apostasia. Isso aconteceu também com os cristãos na Galácia. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 4, dizendo: Cristo é inútil para vocês, se estão contando poder saldar a sua dívida para com Deus com a guarda daquelas leis. Vocês se privaram da graça de Deus. É isso que aconteceu no tempo de Oséias. Porém, quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Seria o mesmo que Deus dizer: quanto mais eu ia ao seu encontro, mais ele se afastava de mim, ao negar a minha graça, o meu amor, confiando em si próprio e na sua justiça própria. Como você tem respondido ao amor de Deus? O que será que nós temos tentado fazer para que Deus nos aceite? Nós não temos esta capacidade de fazer alguma coisa para que Deus nos aceite. Quem achar que Deus vai aceitá-lo ou aceitá-la por fazer algo de bom, ainda não entendeu a graça de Deus. Porque a graça é incondicional. Quando a graça coloca alguma coisa, alguma condição, ela deixa de ser graça. Versículo 2: o meu povo ofereceu sacrifícios ao Deus Baal e queimou incenso em honra aos ídolos. A resposta do homem, do ser humano, dos seres humanos, do povo, a esse amor incondicional de Deus foi a idolatria. E queridos,
eu não estou falando do povo de Israel do tempo de Oséias, estou falando de nós. Quais são os nossos senhores? Quais são os nossos falsos deuses que colocamos à frente do Deus verdadeiro, que nos ama tanto? E queridos, é fácil identificar esses falsos deuses. Basta olhar para as nossas prioridades. Por exemplo, onde nós investimos o nosso tempo. Onde nós investimos o nosso tempo é onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. O que mais nós fazemos? Onde nós gastamos a maior parte do tempo quando nós não estamos trabalhando? Não sei se você sabe, mas os brasileiros são os campeões em tempos de em tempo de rede social, em gasto de horas nas redes sociais. Mas o que mais me chama a atenção é ver cristãos professos, confessos, que frequentam a igreja, gastando horas e horas na internet. Eu fico pensando como pastor, do ponto de vista meu, pastoral, se a quantidade de horas, de interesse, de pesquisa, que eu recebo muita coisa da internet, de irmãos, de daqui, de longe, de todo lugar, se a quantidade de horas que gastam nas redes sociais fossem gastas para o discipulado, meu Deus, que revolução nós teríamos aqui, neste lugar, nesse ambiente, nesta igreja, nesta cidade. Meu Deus, o poder que haveria de horas e horas de energia gastas nas redes sociais, investidas na oração, no discipulado, no ensino, na diaconia, na prestação de serviço para a comunidade. Meu Deus, nós faríamos uma revolução nesta cidade. Um outro exemplo é de onde nós investimos o nosso dinheiro. Não há nada de errado, queridos, em comprar o que nós desejamos, o que nós precisamos primeiro, depois o que nós desejamos, exceto se para comprar o que nós desejamos, nós estamos negando aquilo que é de Deus, ou a parte que Deus exige de nós, aquela generosidade que Deus exige de cada um, aquele investimento na sua obra que Deus exige de cada um. Uma das melhores maneiras de nós, crentes, cristãos, presbiterianos, combaterem a idolatria da avareza, porque a avareza é uma idolatria, é nós sermos dizimistas. Deus nos liberta quando nós nos tornamos dizimistas da avareza, da idolatria ao dinheiro. Um outro exemplo de idolatria são os compromissos que nós assumimos. Quantas vezes nós temos agendado antecipadamente, bem antecipadamente, compromissos com o reino de Deus, e na véspera surge alguma coisa, algum evento, alguma oportunidade, e nós trocamos tão facilmente aquele compromisso com o rei e com o reino dele por alguma coisa social. Versículo 3, é isto, queridos, ainda no versículo 2, que significa as palavras de Oséias para mim e para você hoje. O meu povo ofereceu sacrifícios ao Deus Baal e queimou incenso em honra de ídolos. Há um erro em combater a idolatria da Igreja Católica quando nós fabricamos os nossos próprios ídolos.
Versículo 3: mas fui eu que ensinei o meu povo a andar, eu os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que eu cuidava deles. Israel responde ao amor incondicional de Deus com indiferença. Muitas vezes nós fazemos isso também hoje. Sabemos no íntimo que tudo que somos, tudo que temos, tudo que conseguimos fazer nesta terra ou conquistar vem das mãos de Deus, mas não agimos como se isso fosse verdade. Agimos como se fosse adolescentes, rebeldes, que não têm onde cair morto, não têm um pila para se sustentar, mas acham que os seus pais têm o direito, ou melhor, têm a obrigação de sustentá-los e querem ser donos do seu próprio nariz, com direitos e mais direitos. Nós agimos assim, como adolescentes, diante de Deus. Mas quantos cristãos recebem as bênçãos? Quando recebe bênçãos de Deus, são como muitas vezes os nossos filhos, dizendo: você não fez mais do que a sua obrigação. E o contrário também é verdadeiro, porque quando o calo aperta, muitas vezes as aflições chegam e as perdas acontecem, nós também atribuímos a Deus a culpa pelos nossos fracassos. Por que, Deus? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Uma indiferença para com Deus. Se algo de bom nos acontece, então é porque merecemos. Se algo de mal nos acontece, é porque Deus Outra tradução desse verso diz assim: eu os protegi tanto, mas eles não atinavam que eu os curava. Eu os protegi tanto, mas eles não atinavam que eu os curava. Queridos, nós temos, para concluir, nós temos esse quadro de Oséias. De um lado, o amor incondicional de Deus, incompreensível, sem tamanho, sem condições, que não coloca condições, incondicional. De outro lado, a resposta que o povo escolhido deu para Deus: apostasia, negação, idolatria e indiferença. E eu queria repetir aqui: quem que deu essa resposta a Deus? O seu povo escolhido. Não foi outros povos de outras nações que não conheciam Deus. Foi o próprio povo de Deus. E aí eu quero trazer mais uma vez para nós hoje: nós não somos em nada diferentes daquele povo. Também nós cometemos os mesmos pecados de negar a graça de Deus, colocando a nossa justiça como mérito. Também cometemos o pecado da idolatria, do dinheiro quando nós somos avarentos, do eu quando colocamos a nossa vontade à frente da vontade de Deus, do prazer como quando estamos agarrados a algum tipo de vício. Também cometemos o pecado da indiferença, não entendendo e não reconhecendo todo o trabalho de Deus para prover as nossas necessidades. E aí eu queria fazer uma pergunta nesta noite. Diante dessas respostas que nós damos a Deus,
Nós merecemos ser salvos? Nós merecemos ir para o céu? Nós merecemos viver na eternidade, num lugar onde não haverá choro, nem lágrimas, nem pranto, nem dor, e onde a morte não existirá? Nós merecemos ressuscitar e receber um corpo glorificado que não envelhece, que não adoece? Diante dessas respostas que nós damos a Deus, nós merecemos ser aceitos por Deus? O que você acha? O que você acha? Não. Você está entendendo porque um dos pilares da reforma protestante chama-se sola gratia? Por causa disso. Somente a graça. Se não é a graça, meu Deus, eu estou frito. Nós merecemos? Não. No entanto, o texto diz assim: quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o meu filho que estava no Egito. Porém, quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. E o meu povo ofereceu sacrifícios ao Deus Baal e queimou incenso em honra dos ídolos. Mas fui eu quem ensinei o meu povo a andar, os segurei nos meus braços. Porém, eles não sabiam que era eu que cuidava deles, com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim, eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo, eu me inclinei e lhes dei de comer. Aleluia, aleluia, queridos, esta é a graça de Deus. E a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda nós vivíamos no pecado. Por isso esta verdade deve estar bem clara em nossa mente e em nosso coração. Ah, se não fosse a graça de Deus! Somente serei salvo pela graça de Deus, somente pela graça. Quem foi alvo da graça de Deus, vive uma vida diferente, porque quando nós somos atingidos pela graça de Deus, essa graça de Deus, ela é tão maravilhosa, tão intensa. Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange, ele nos faz enrubescer, ficar vermelhos, corar de vergonha. E este corar de vergonha, este arrependimento diante de tanto amor, frente aos nossos pecados, nos leva a uma vida diferente. Essa graça, como foi falado pela manhã aqui, que ela nos educa para negar ou renegar as paixões do mundo. Então eu vou viver e você vai viver de uma maneira diferente. E viver de uma maneira diferente é viver de uma maneira humilde, ou seja, quando você é atingido pela graça de Deus, você nunca se sobrepõe a outra pessoa. Quando você é atingido pela graça de Deus, você não tem prazer de fazer assim com as pessoas, de verem as pessoas debaixo dos seus pés. Você não tem prazer de falar, porque eu fiz isso, porque eu fui aquilo, porque eu. Nós somos tão, às vezes, egocêntricos, que até a nossa desgraça é maior que a do outro. O sujeito conta uma desgraça, eu conto uma maior para ficar por cima. Quando somos atingidos pela graça de Deus,
nós vamos viver de uma maneira humilde para não sobrepor ninguém. Quando nós somos atingidos pela graça de Deus, nós paramos de fazer este movimento aqui, ó. De acusar as pessoas. Porque quando nós acusamos as pessoas, nós estamos subindo num nível mais alto. Nós não entendemos ainda o que nós fizemos com Deus. Mas quando a graça nos tira lá de baixo, apesar da nossa apostasia, idolatria e tudo mais, nós não acusamos ninguém. Quando a graça de Deus atinge a sua vida e a minha vida, nós vivemos de uma maneira feliz, satisfeitos, porque nós sabemos de onde nós viemos. Nós vivemos de uma maneira gratos a Deus, por Ele não dar o que nós merecíamos, ou seja, manifestar a sua misericórdia, e também por Ele nos dar aquilo que nós não merecíamos, por não dar o que nós merecíamos e por dar o que não merecíamos. Nós vivemos de uma maneira grata. A gratidão é uma marca daqueles que foram atingidos pela graça de Deus. E também todos aqueles que foram atingidos pela graça de Deus vivem de uma maneira a retribuir a Deus essa graça em serviço e em consagração. E não é peso. Quando você faz alguma coisa para Deus, para a igreja, para o reino de Deus, e é um peso, isso é religião. Mas quando você faz com alegria, eu estava aqui, passei por aqui nesses dias do bazar, eu não vi uma pessoa servindo aqui com a cara carrancuda, triste. Todos os que estavam aqui, inclusive pessoas que eu não vi há muito tempo, que nem ainda voltaram ao convívio da igreja, mas que vieram para servir aqui. Eu não vi um que não estava com alegria no rosto. Porque quem experimenta da graça, trabalha com alegria para o Senhor. Contribui com alegria ao Senhor. Ah, queridos, que Deus nos dê, através do seu Espírito, a dimensão de entendermos o que é este amor incondicional de Deus e o impacto que isto causa na nossa vida. Você e eu, nós não podemos ser menos do que apaixonados por Jesus, de saber que Ele nos amou, apesar do que somos e de quem somos. Que o Espírito Santo toque o seu coração nesta noite, para que você seja impactado com este amor e essa graça de Jesus. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esta palavra desta noite. Que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra em nossos corações, para que vivamos uma vida principalmente de humildade diante do Senhor, porque nós éramos miseráveis pecadores, e diante das pessoas, porque não somos uma vírgula melhor do que ninguém, Senhor. Foi a Tua graça, e somente a Tua graça, que nos alcançou. Dá-nos um coração, Senhor, que ame ao Senhor, que seja apaixonado pelo Senhor, e que tenha uma profunda alegria de servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.